Olá, meu nome é Thiago Chique e estarei junto ao Ellison Resch apresentando o trabalho a seguir sobre o artigo Caracterização da liga de alumínio, alumínio, silício 12, cobre, níquel, magnésio para fundição de pistões. Para as peças fundidas submetidas a grandes requisitos de resistência ao desgaste e das propriedades mecânicas em temperaturas elevadas, são utilizadas normalmente ligas de silício hipereutéticas. A otimização específica de componentes fundidos em conformidade com as solicitações e funções requer o conhecimento assegurado dos valores característicos do material, que vão bem além das especificações da norma. Isso vale especialmente para a liga de alumínio, que estamos estudando. Ela possui a nomenclatura alumínio, silício 12, cobre, níquel, magnésio, e é usada para a fundição de pistões e também é classificada como liga com potencial de desenvolvimento para aplicação na fundição de cabeçotes de cilindro. Nesse trabalho, serão examinadas as propriedades da liga de alumínio em questão e as suas variantes depois de diferentes tratamentos térmicos T5, além da influência do envelhecimento intermediário de 24 horas. O fenômeno do endurecimento de ligas de alumínio, descoberto há cerca de 100 anos, é baseado em processos de separação da mistura, que ocorrem no cristal misto, supersaturado na temperatura ambiente ou em uma temperatura moderadamente elevada. Os processos de separação da mistura ocorrem quando o cristal, que é rico em alumínio, apresenta uma solubilidade decrescente em relação à temperatura para um determinado componente de liga. Esses processos são controlados pela difusão e, portanto, dependem do tempo e da temperatura. O efeito endurecedor resiste na formação de precipitações e, portanto, no bloqueio de defeitos na formação do reticulado cristalino, chamadas discordâncias, que migram com a aplicação de cargas. Por meio das imagens do microscópio eletrônico de transmissão das variantes da liga de alumínio em questão, submetidas ao envelhecimento natural, representados na figura 2, vemos que essas distorções do reticulado cristalino dificultam o movimento livre das discordâncias, o que resulta em um aumento da resistência, mesmo quando o material ainda não se encontra em estado estável. Essas precipitações são responsáveis pela queda da resistência e da dureza em caso de um envelhecimento excessivo, ou seja, na existência de tempos de envelhecimento artificial ainda mais longos e de temperaturas de envelhecimento ainda maiores, como vemos na figura 5, por exemplo. Para evitar um possível envelhecimento natural, as amostras na forma de barras fundidas no estado bruto de fundição foram armazenadas em uma unidade de refrigeração, na temperatura de aproximadamente menos 30 graus Celsius, imediatamente depois da fundição e do resfriamento brusco em água, a partir da temperatura de vazamento. As barras necessárias para o registro do envelhecimento natural foram armazenadas na temperatura ambiente. O registro da temperatura foi executado com o auxílio de um termoelemento isolado, que foi introduzido no corpo de prova localizado no centro da carga. Para a coleta digital de dados, foram utilizados módulos sensores. Como ponto de partida para a determinação do tempo de envelhecimento artificial, foi definido um período de 15 minutos após o carregamento dos corpos de prova de teste. Isso corresponde aproximadamente ao tempo de encharque necessário para o envelhecimento completo das barras até a temperatura do forno. Um tempo de envelhecimento de 30 minutos, indicado no diagrama a seguir, e significa, portanto, que as amostras permanecem no forno por 45 minutos no total. Em seguida, as amostras fundidas em bruto foram resfriadas no ar e as barras de tração padronizadas B12 por 60 foram fabricadas imediatamente depois do resfriamento para a temperatura ambiente. Por meio desse procedimento, é possível evitar quase completamente uma distorção das amostras e garantir que nenhum envelhecimento natural anterior possa sobrepor ou alterar os resultados do envelhecimento artificial e do ensaio de tração subsequente. Alguns fabricantes de ligas recomendam realizar um tratamento térmico T5 mais curto com a temperatura de 225 graus Celsius e uma duração de 3 horas. Dentro do contexto desse estudo, é necessário determinar se essa variante T5 representava a melhor opção em termos das propriedades de resistência e da dureza. Foi adotado, para a determinação dessa influência, um tempo de envelhecimento intermediário de 24 horas para uma peça fundida seriada. As variantes T5 na Liga A foram registradas em temperaturas de 225 e 250 graus Celsius, sendo que a realização dessas variantes do envelhecimento artificial foi efetuada tanto imediatamente após a fundição,
como também depois um envelhecimento natural completo. Adicionalmente, foi feito um tratamento térmico T1 mais T5 na temperatura de envelhecimento de 275 graus Celsius. E a partir dos resultados das ligas A e B, foi determinada uma única variante do tratamento térmico para a liga C, como versão otimizada, envelhecimento intermediário de 24 horas e envelhecimento artificial subsequente em uma temperatura de 235 graus Celsius. Falando um pouquinho agora do nosso limite de escoamento e dureza, a interpretação deles. Primeiramente, é uma combinação favorável das fases Grenier-Preston 2 e do θ 2, né? Aumentando a dureza. Em segundo, o ajuste otimizado da proporção equilibrada das fases θ 2 e θ 1 aumenta o limite de escoamento. Também em relação ao teor de magnésio, é possível constatar que ele não exerce uma influência significativa sobre o envelhecimento artificial, mas contrariamente ao envelhecimento natural. E a temperatura da partida para a formação das fases do Grenier-Preston 2 no envelhecimento artificial fica acima de 150 graus. Agora falando um pouquinho desses dois gráficos que foi trazido no nosso artigo. Primeiramente, os limites de escoamento das duas ligas estão situados acima dos valores da dureza. As ligas formam curvas características, como apresentadas nas figuras em cima. As curvas também podem ser interpretadas da seguinte maneira: o ponto de partida se encontra ao lado esquerdo inferior, com baixos valores de resistência e dureza, né? E alternativamente no estado bruto da fundição F, ou no estado de envelhecimento natural completo, que seria o T1. Os maiores valores do limite de escoamento sempre são alcançados com o envelhecimento natural anterior, porém a dureza já fica reduzida nesse ponto, o que significa que as curvas inclinam-se para o lado esquerdo inferior imediatamente após o ponto de inversão. Quando é necessário obter uma relação equilibrada entre o limite de escoamento e a dureza, não é possível fazer um envelhecimento intermediário, onde o ponto de inversão das curvas se encontra ao lado direito superior, sendo que elas não são acentuadas, né? Falando um pouco agora sobre a determinação da liga C, a gente viu que o teor de elementos da liga níquel, que é dispendioso, né, foi reduzido para o nível mínimo, já que não foi possível comprovar qualquer efeito significativo em relação à conservação da dureza. A partir da evolução das curvas de envelhecimento artificial das variantes de liga A e B, foi possível concluir que a temperatura otimizada para o envelhecimento artificial da variante C é de aproximadamente 235 graus. Isso significa que esta liga apresenta um compromisso entre o tempo de tratamento térmico curto, com baixos custos da liga e os altos valores do limite de escoamento e da dureza, que devem ser alcançados ao mesmo tempo. Nesse caso, aceito o fato de que os valores do alongamento e a ruptura podem ser baixos. Agora falando sobre a análise que foi realizada em uma amostra Liga C, que foi submetida ao envelhecimento artificial por 1 hora em uma temperatura de 235 graus. No envelhecimento artificial, as zonas de Guinea-Preston 1 são transformadas em zonas de Guinea-Preston 2 e em fases θ, que são totalmente coerentes e metastáveis, né? Sendo que essas crescem em virtude da difusão e apresentam em seguida um tamanho de 25 a 50 nanômetros, como mostrado, né, na tabela, né? Nesse processo, as discordâncias já são retiradas nas precipitações maiores e tentam contornar as precipitações com uma formação com anel de deslocamento. Com o tempo de envelhecimento de 2 horas, a maioria das fases θ2 já foi transformada em θ1. Nesse caso, já ocorreu uma modificação estável e coerente da fase θ, em forma de bastonetes ao longo da matriz, que apresentam um comprimento de até 200 nanômetros. Portanto, os resultados da análise no microscópio eletrônico de transmissão refletem fundamentos teóricos da sequência de precipitação de modo excelente. Referente ao trabalho da parte 1, foi tiradas três conclusões sobre isso, né? Que com a modificação com estrôncio, a liga de alumínio ela apresenta um comportamento favorável com relação ao comportamento de fundição e de morfologia da solidificação, similar ao das ligas de alumínio de silício, com composição próxima ao do atético e se destaca por uma usinabilidade significativamente melhor em relação às ligas de pereutéticas.
Segundo, a adição do refinador permite a redução distinta do tamanho do grão, que também tem um efeito positivo sobre o comportamento da solidificação e as propriedades mecânicas estáticas. Em terceiro, vem o tempo de armazenagem, necessário da temperatura ambiente, para um envelhecimento natural. Completo chega a cerca de 8 dias. Agora falando um pouquinho da conclusão da parte 2. Primeiramente, a temperatura de partida necessária para a formação das precipitações endurecedoras do tratamento térmico é superior a 150 graus. O envelhecimento intermediário e a formação associada de zonas de Gneip-Preston de alta densidade exerce um efeito positivo sobre as propriedades mecânicas com o tratamento térmico. Terceiro, em caso de tempos de envelhecimentos prolongados, todas as variantes da liga de alumínio apresentam o efeito acentuado de superenvelhecimento, que se manifesta pela queda do limite de escoamento e da dureza. Em quarto, por meio de uma composição otimizada e de uma escolha apropriada de temperatura de envelhecimento, é possível alcançar as melhores propriedades de resistência e dureza superficiais dentro de um curto tempo de envelhecimento. E em quinto e último, uma combinação favorável na distribuição das fases de Gardner-Preston 2 e θ 2 aumenta a dureza. O ajuste otimizado da proporção equilibrada das fases θ 2 e θ 1 aumenta o limite de escoamento. E referente a isso, seria isso o nosso trabalho.